Capítulo 3. O espírito intervém usando o destino para alterar nossa dança e nos impelindo delicadamente para abrir o coração e servir. Berta Arco Quebrado. O primeiro caminho da iniciação. Sagrado amanhecer do fogo espiritual. Eu me abro para algo além do desejo egoísta. Escolho servir e ser um exemplo brilhante para todos verem. Eu honro o espírito que resiste em tudo que é vivo e me comprometo com a vida que a honestidade produz. Eu busco a verdade que existe em mim e respeito as verdades que os outros veem. Eu dou para os outros com um coração contente, sem pedir retorno pelo que ofereço. Eu abro meu coração aos que necessitam e sigo meu caminho plantando sementes de amor. Jaime Sanches. O primeiro caminho da iniciação. A direção leste da roda da cura. Em nossas tradições nativas americanas, o primeiro caminho de iniciação foi introduzido originalmente como um rito de passagem para a idade adulta. Meninas e meninos enfrentavam diversas provas cerimoniais, representando o final da infância. Para as meninas, esta passagem costumava ocorrer por ocasião do primeiro fluxo menstrual e para os meninos em torno de seu 13º aniversário. As cerimônias eram diferentes de tribo para tribo, mas de forma geral incluíam um teste de bravura para os meninos e uma introdução aos mistérios da feminilidade para as moças. Depois das cerimônias, os rapazes eram admitidos no conselho dos homens e as moças no conselho das mulheres, para ouvirem os mais velhos e aprenderem sobre as responsabilidades adultas do serviço à tribo. A clareza e a iluminação oferecidas por estes ritos de passagem eram encontradas justamente no fato de se assumir responsabilidade pelo bem-estar da tribo como um todo. Os jovens aprendiam a deixar de lado as emoções negativas ou infantis e a desenvolver a capacidade para agir responsavelmente. O final da infância e o início da idade adulta marcavam um novo caminho, que começa na direção leste, da roda da cura. Assinalava o início do processo de nutrição e polimento dos talentos dos jovens, transformando suas habilidades em algo que beneficiasse tanto a pessoa como toda a tribo. Este processo permitia que o indivíduo encontrasse seu próprio caminho, com os melhores mentores que a tribo tinha a oferecer, dando orientação nas áreas onde a pessoa evidenciava qualidades promissoras. Todos se beneficiavam do ensinar e do aprender, sem segundas intenções. Quanto melhor o discípulo se tornasse na área de sua escolha, mais todos se beneficiavam, inclusive o mestre, que passava adiante para a próxima geração, um conhecimento adquirido a duras penas. Apesar de ser difícil encontrar hoje este tipo de harmonia tribal, podemos usar a mesma filosofia em nossas vidas modernas, encorajando os jovens a descobrirem seus talentos pessoais e nos tornando mentores e modelos para a próxima geração. Ao ensinar como se serve, e ao servir a outros e a nós mesmos, começamos a enxergar a família global da Terra como a nossa tribo, a tribo humana. A roda da cura proporciona estrutura. A roda da cura é um símbolo nativo-americano dos ciclos de vida que todos os seres humanos atravessam durante seu caminho através da vida física na Terra. Cada um de nós passará por todos os aros da roda em seu processo de crescimento. Todos começamos no leste, que é o ponto do nascer do sol, o amanhecer metafórico de nossas vidas. Viajamos pela roda muitas vezes, a cada novo ciclo ou fase da vida. Encontramos lições da direção leste todas as vezes que encontramos um ponto de clareza, iluminação ou novos começos. A essência do leste é o grande
que acontece quando finalmente enxergamos através da lição, ou quando descobrimos novas informações, trazendo clareza para nosso caos, indecisão ou confusão. A partir deste novo ponto de vista, conseguimos recomeçar porque experimentamos uma passagem, uma inovação, uma ruptura dos velhos padrões. Novas ideias surgem, renovamos nosso propósito e intenção, e entendemos como as peças do quebra-cabeças se encaixam. Alguma parte nova de nós assume o lugar do velho eu, que se arrastava pelo atoleiro dos obstáculos anteriores ao grande Ah! Estas são as dádivas da direção leste, e portanto o primeiro caminho de iniciação começa no leste. Muitas lições têm início nesse primeiro caminho, e continuarão com curvas e solavancos novos, e uma compreensão ampliada, à medida que o tempo passa. Cada caminho de iniciação pode ter começado em um período de crescimento anterior, e continua em outros estágios. Podemos abraçar as lições de um caminho específico mais de uma vez, com uma compreensão maior a cada novo nível de iniciação. Ou podemos evitar certas lições, apenas para encontrá-las mais tarde em outro caminho. Cada um de nós faz suas escolhas de forma única e tem uma disposição particular para confrontar determinados aspectos de seu comportamento e personalidade. Não existem regras sobre como experimentar nossos estágios de crescimento. Nem precisamos finalmente compreender e vencer um desafio, antes de termos permissão para continuar com outras lições que estão em andamento. Uma pessoa pode ser cega para certas lições básicas do primeiro caminho e, ao mesmo tempo, está terminando lições do terceiro caminho. A verdade básica sobre esses 7 caminhos de iniciação é que sempre obtemos as oportunidades que necessitamos para crescer. Podemos reconhecer portas que estão abertas, ou negar determinadas lições e evitar certos obstáculos por algum tempo. Mas estas lições acabam reaparecendo de novo. Se achamos que já dominamos um nível, apenas porque experimentamos alguma lição que pertence a outro nível, o coiote, o embusteiro divino, provavelmente vai nos mostrar como estamos errados, oferecendo-nos uma prova em alguma área inesperada de nossa vida. Sendo respeituosos, podemos descobrir um estilo de vida que nos proporcione uma sensação de bem-estar e propósito. Podemos estar orgulhosos com a forma pela qual administramos nossa vida e com o sucesso obtido por nossos projetos. Se nosso orgulho e autocomplacência nos fizeram sentir importantes, estamos nos arriscando a um duro despertar, aprendendo que o fanatismo e a arrogância são vizinhos. Este tipo de teste pode começar quando voltamos à casa de nossa família para um feriado e descobrimos que ninguém na família está interessado em ouvir porque deveriam mudar suas vidas e adotar novo estilo de vida e nossas práticas espirituais. As reações da família nos desapontam ou provocam em nós julgamentos de desprezo, criando a necessidade de um exame interior. Infelizmente, algumas pessoas desenvolvem um complexo de Messias, insistindo que os outros adotem seus pontos de vista ou suas práticas. Quando nos recusamos a examinar melhor nosso comportamento excessivamente fervoroso, a armadilha se fecha e a prova começa. Algumas situações familiares criam muita confusão e desespero. Voltamos para casa para descobrir que o tio Harry ainda nos trata como se tivéssemos 2 anos de idade. Papai e mamãe agem como se não tivéssemos nada de importante a dizer. Um outro parente critica abertamente nosso comportamento, estilo de vida, aparência ou escolhas de vida, e não percebe como fere cruelmente nossa recém-adquirida sensação de bem-estar.
Ninguém é mais rápido em desencavar antigos conflitos e dores semi-esquecidas do que os membros de nossa própria família. Nossa reação a estas situações pode variar desde a humildade até a rebeldia escancarada. A iniciação contida nesta situação está em como escolhemos reagir. Podemos revidar com raiva, optando pelo ataque, ou podemos não reagir. Servir a família não significa criticar seu estilo de vida ou comportamento. Podemos servir de muitas formas, mas sempre com dignidade, retribuindo com amor em vez de conflito, e mantendo uma atitude de respeito. Essas provas testam a nossa realidade. Elas podem gerar fúria ou restaurar a humildade necessária para entendermos como nossa autoimportância é falsa. Como diz meu amigo Terry Allen em uma de suas canções, meu ego não é mais meu amigo. Seja com seriedade ou com humor, os padrões de arrogância e autoimportância nos forçam a abrir algumas portas novas, levando a inesperadas oportunidades de aprendizado. Se escolhermos nos aferrar à necessidade bem humana de nos sentirmos importantes, as lições que se escondem por trás dessas portas talvez não sejam agradáveis. Culpar os outros por serem quem são nos impede de entender que, inconscientemente, adotamos o mesmo padrão ao depreciar os outros. A regra de ouro de não fazer aos outros o que não gostaria que fizessem a você está alicerçada no fato de que colhemos o que plantamos, e se formos atraídos para padrões de comportamento que ferem a outros, seremos feridos no processo. Depreciar os outros é algo que literalmente diminui a quantidade de energia em nosso corpo, deixando-nos com menos energia para usar na criação da alegria em nossas vidas. É importante lembrar que cada vez que achamos que não temos mais o que aprender em uma determinada área, são nossas fraquezas e não nossas forças que serão testadas. Que oportunidade! Estas são as lições que nos oferecem as maiores surpresas. Geralmente, esse tipo de lição pessoal me faz sentar e rir de mim mesma, reconhecendo o enorme valor do humor ao longo do caminho. Aprendi que uma das maiores dádivas que recebemos como seres humanos é o nosso senso de humor. A vocação da mente para a frustração e a capacidade do ego de confundir nossas percepções são vencidas apenas por nossa capacidade de rir de nós mesmos, diante da seriedade do tem que dar certo. Gargalhadas grandes e profundas rompem o estrangulamento criado por nosso falso senso de autoimportância. Se levarmos os caminhos de iniciação a sério demais, recusando-nos a rir da tolice humana, certamente estaremos nos condenando a aprender apenas com eventos trágicos ou dolorosos, esquecendo que o maior teste de qualquer iniciação é a capacidade de aprender também através da alegria. Outra tarefa bem difícil é lembrar que todas as lições da vida são sempre a respeito de equilíbrio. Algumas vezes caímos em uma armadilha que nos faz aprender algo novo, porque nosso próprio comportamento criou esta necessidade. Na tradição nativa americana, chamamos esse tipo de cilada de cura do coiote. O coiote nos ensina como misturar o sagrado com a irreverência, atingindo o equilíbrio. Ao rir de nós mesmos, dispersamos a seriedade e rompemos o bloqueio que limita a energia. A risada refaz a trama de nossas ideias e pensamentos fixos dentro da teia dos sonhos, desmontando os muros da rigidez. Quando damos uma boa risada, conseguimos liberar a energia presa. Mais energia se deslocará através de nós, e em vez de ficarmos tensos, poderemos continuar a explorar a vida e o nosso potencial pessoal. Temos sempre uma escolha, e ao aceitar as oportunidades oferecidas, ultrapassamos os medos imaginários
e as armadilhas mentais do ego. O despertador tocou. Quantas vezes você já desligou a campainha? Algumas coisas têm o poder de mudar o curso de nossas vidas para sempre. Estes toques de despertar não precisam ser grandes ocorrências. Podem assumir a forma de qualquer evento que nos mostre a necessidade de prestar atenção. Quer a gente encare esses toques de despertar como bons ou ruins, fáceis ou difíceis, suas experiências sempre nos forçam a mudar. Um chamado destes tem o poder de fazer isto, dependendo se reagimos logo, respondendo aos avisos sutis. Quando não damos atenção ao chamado e saímos incólumes, resolvemos desligar a campainha do despertador, ignorando a razão do chamado, até encontrarmos outra situação que nos força a prestar atenção a uma determinada área de nossas vidas. Todos já vimos pessoas que, ao enfrentar problemas sérios ou situações que ameaçam suas vidas, começam a rezar pela primeira vez em muitos anos, fazendo todo tipo de promessas a Deus. Mas no momento em que a crise termina, elas se recusam ou se esquecem de honrar suas promessas. O toque de despertar pode ser um simples sussurro no coração, ou uma alegria avassaladora. Pode vir como um desejo de inventar ou descobrir algo novo, que ajude a humanidade, ou um calor gostoso que nos envolve quando damos algo a outros. Podemos despertar, também ao passarmos por uma experiência espiritual, uma ocorrência mística ou inexplicável, ou um milagre em nossas vidas. Em qualquer caso, não teremos clareza de que ingressamos nos caminhos da iniciação, a menos que reconheçamos o chamado para despertar e respondamos aos presságios que este despertar traz. Só mais tarde é que entenderemos que estes chamados são as primeiras mensagens enviadas por nossa essência espiritual. Estes importantes toques no ombro continuarão a ocorrer através de todos os caminhos de iniciação. Alguns toques de despertar bem radicais talvez surjam na forma de experiências de quase morte, perda de bens materiais ou perda de pessoas amadas. Podemos ficar tão desesperadamente infelizes que entendemos que é preciso mudar alguma coisa, seja no nosso comportamento, seja espiritualmente. De qualquer forma, algo acontece dentro de nós que nos faz olhar ao redor e prosseguir no caminho em busca de algo que funcione. Eventualmente, vamos aprender no primeiro caminho de iniciação que servir à humanidade dá uma nova liberdade e uma sensação de bem-estar. As religiões de nosso mundo pedem que sejamos bons e compassivos. No primeiro caminho de iniciação, vamos aprender que também é importante servir para alguma coisa. Todos têm dádivas a compartilhar, talentos necessários. A forma como usamos essas qualidades nos mostra nossas curas pessoais ou forças internas. Estas lições nos ensinam a usar bem o que temos para oferecer, usando nossas curas pessoais para curar a nós mesmos e despertar para o nosso potencial espiritual. Parafraseando com humor um dos meus mestres, eu pergunto: quantas vezes você já desligou o despertador? Nós entramos e saímos de estados de consciência que nos impedem a ir além das limitações anteriores e parar de pensar apenas em nós mesmos, abraçando a ideia de nós em vez de eu. O poder do livre-arbítrio e da escolha pessoal determinam como responderemos aos toques de despertar que a vida nos dá. Algumas vezes, quando vemos ou sentimos um sinal vermelho emitindo uma advertência, nós fingimos que não vimos. Sabemos muito bem o que é preciso mudar para obter um fardo pesado ou uma oportunidade ótima. Podemos culpar Deus, a vida, a má sorte, nossas experiências da infância ou outros elementos externos por nossa infelicidade. Ou podemos aceitar o desafio de evoluir,
superando a tendência mental de permanecermos presos à dor passada ou ao medo do futuro, optando por ser o melhor possível. Um fio que todos tecemos na teia dos sonhos durante o primeiro caminho de iniciação é o desejo de criar mudança em nossas vidas. Os toques de despertar que assinalam a necessidade desta mudança podem ocorrer a qualquer momento ou em qualquer idade. Ao ouvirmos e respondermos aos chamados da vida, começamos a questionar por que temos consciência de que existe mais na vida do que aquilo que experimentamos. Todos os seres humanos se defrontam com estas perguntas: quem sou eu? Por que estou aqui? Quais são as minhas capacidades, talentos, habilidades? Como posso usá-los? Qual é o meu papel no mundo que me cerca? À medida que vamos encontrando respostas para nós mesmos, iniciamos o processo de despertar e nos tornamos conscientes do plano geral que engloba a criação e o nosso lugar dentro dela. Algumas formas de pensar ou comportamentos aprendidos são passados de geração em geração. Estes padrões de geração ou sistemas de crenças familiares também devem ser examinados para ver se estamos manifestando comportamentos não funcionais que limitam nossa eficácia no mundo. Não podemos ajudar os outros nem sermos instrumentos de compaixão se ficamos furiosos à menor provocação. Não podemos ser eficazes se estamos ajudando em troca de reconhecimento. Todos carregamos conosco os padrões aprendidos pela observação de nossas famílias, ouvindo suas opiniões sobre a vida. Talvez tenhamos ansiedades com relação a dinheiro, se nossos pais mal sobreviveram às guerras mundiais, pobreza ou à insegurança financeira da Grande Depressão Americana. Algumas famílias acreditam que as mulheres não podem ter sucesso nos negócios, ou que os homens não devem tomar conta dos filhos, nem fazer a comida. Em qualquer caso, o primeiro caminho da iniciação insiste que observemos a nós mesmos, para reavaliar nossos sistemas de valores, jogando fora as convicções ultrapassadas que nos impedem de sermos o melhor que pudermos. As lições do primeiro caminho principiam quando surge o desejo de servir, e seguimos este desejo nos comprometendo com o serviço. O princípio da preservação da unidade dos videntes do Sul é uma verdade universal, encontrada na natureza e no universo. O equilíbrio em tudo produz a unidade. O primeiro relacionamento que aprendemos a honrar é o respeito devido a nós mesmos. Se todas as formas de vida usarem 51% de sua energia para a autopreservação, elas sobreviverão. Quando estamos dispostos a comprometer 51% de nossa energia para servir a nós mesmos e 49% para servir aos outros, atingimos um equilíbrio que nos permite sermos eficazes na vida. Podemos ter uma profissão na área de serviços, ou ser voluntários, não faz diferença. O compromisso de tornar o mundo um lugar melhor para todos é a chave em qualquer caminho de serviço. Em um certo nível, estamos concordando em servirmos de modelos, e devido à nossa intenção de fazer o melhor, somos forçados a examinar nossa integridade pessoal, nossa disposição para crescer e mudar, e nosso compromisso em fazer o que é preciso, na hora que é preciso, servindo com um coração feliz. Escolhendo servir. Cada vez que escolhemos a generosidade, a compaixão e o serviço prestado, colocamos em movimento uma cadeia de eventos que nos lança dentro de uma série de lições e de saltos de crescimento que compõem o primeiro caminho de iniciação. O primeiro passo neste caminho é o desejo de servir. O segundo passo é a decisão de servir. O terceiro passo é a devoção pessoal e o compromisso em tornar o mundo um lugar melhor para todos. Quando assumimos o serviço, a obsessão com o próprio eu e a sensação de vítima mudam,
e nós atingimos uma perspectiva mais equilibrada da vida. Quando observamos que os outros às vezes têm situações bem piores do que a nossa e entendemos como podemos ajudar, nossos problemas pessoais passam a ser encarados por uma perspectiva totalmente nova. O mundo pode não ter mudado, mas nossa percepção dele e de como o experimentamos será radicalmente alterada. Algumas pessoas seguem um certo caminho de vida para obter dinheiro, fama, poder, respeito e reconhecimento. Não há nada de errado nesses objetivos. No processo da vida, estas pessoas vão se deparar com muitas descobertas reveladoras e muitos desafios. Por exemplo, podem descobrir que depois de atingir suas metas originais, elas continuam sem felicidade, paz interior ou serenidade. É necessário um equilíbrio neste caminho, um equilíbrio que supra os ingredientes necessários para atingir a sensação de bem-estar interior. Como descobrir esses elementos é uma questão individual e particular, única em cada caso, mas eventualmente o caminho do serviço significará algo mais do que uma fotografia usada para influenciar os outros. Algumas pessoas podem escolher um determinado caminho para provarem às suas famílias que têm valor, que podem ser vitoriosas. Outros escolhem vencer para provar a alguém que estava enganado a seu respeito. No início, todos seguimos nossos caminhos por razões diferentes, mas em algum ponto ao longo do processo, tecemos sonhos diferentes para apoiar o crescimento. Muitas pessoas sentem o desejo de servir cedo na vida, e outras só mais tarde. Alguns escolhem se tornar profissionais de saúde, ou pesquisadores, mestres ou funcionários públicos, bombeiros, policiais ou outros profissionais que servem à comunidade. Estas escolhas de carreiras oferecem às pessoas uma oportunidade de contribuir para a comunidade onde vivem. Da mesma forma que em qualquer outra vida, estes indivíduos que gostam de servir vão perceber que eles também precisam mudar para crescer. Os testes, que muitas vezes se apresentam nestes caminhos de serviço, costumam girar em torno do criar e recriar o desejo original de servir, que pode diminuir à medida que o caminho se transforma em apenas um emprego ou uma forma de sustentar a família. Muitas pessoas que escolheram servir não sabem que estão no primeiro caminho e acabarão tendo que tomar uma outra decisão, que vai alterar e expandir a decisão original de servir. Mesmo querendo servir, elas têm julgamentos interiores sobre o serviço. Por exemplo, talvez não desejem realmente servir as pessoas de outra raça, preferência sexual, religião ou classe social. O julgamento em si produz uma grande perda de energia pessoal, que dilui o desejo original de ser útil. A cisão interna entre o desejo de servir e os julgamentos mentais pode criar uma forma de estagnação que torna a pessoa ineficaz. Os julgamentos que inibem o serviço prestado são padrões que normalmente foram aprendidos durante a infância. As pessoas não nascem com ódio ou preconceito. Assim, uma das primeiras lições ao decidir servir à humanidade é olhar o excesso de bagagem que carregamos, sob a forma de julgamentos, ideias limitadoras e pensamentos negativos. Não podemos ser eficientes se só quisermos servir quando isso nos agradar, ou quando as pessoas a quem servimos se encaixarem em nossos critérios de julgamento. Quando servimos com julgamentos, a energia disponível no círculo do dar e receber é limitada. Esta revelação sobre a bagagem invisível e os pensamentos limitadores inicia um processo que continua através de todos os 7 caminhos da iniciação. Através de uma constante retirada das ervas daninhas, nós vencemos a negatividade. Os julgamentos e as ações, pensamentos abusivos, quer dirigidos contra nós mesmos ou contra os outros,
Para iniciar este processo, entretanto, é preciso primeiro estar atento o suficiente para perceber quando estamos adotando estes tipos de pensamentos e comportamentos. Todas as pessoas têm suas maneiras de lidar com hábitos negativos, e a melhor abordagem é eliminar o máximo possível através de uma decisão pessoal, e não porque alguém nos forçou a mudar. Círculo do espaço sagrado. Para algumas pessoas, o desejo de mudar é o suficiente para provocar alteração nos hábitos. Para outros, uma coisa que funciona é descobrir o momento em que se começou a pensar assim, e depois abandonar o hábito. Outros constroem um credo pessoal, que pode ser aumentado com o tempo, e que se mantém firmemente dentro do pretendido. Todas as soluções são válidas. Se temos determinação e intenção de mudar, a transformação ocorrerá. A cada vez que abandonamos um comportamento limitador, sentimos um influxo de força vital. A força liberada contém muita energia, o combustível que nos impele para novas experiências, novos níveis de transformação, uma clareza que nunca acreditamos possível. Quando estas mudanças ocorrem, a teia dos sonhos responde, abrindo novos canais de oportunidade. Por exemplo, se você sempre acreditou que detesta ir à praia porque sua família não gostava de mar, está efetivamente negando a si mesmo a experiência do oceano. Se você mudar esta convicção e decidir que gosta de praia apesar de mamãe não gostar, a nova decisão altera os padrões da sua teia dos sonhos e a energia jorra para sua essência espiritual. Talvez você não saiba exatamente como as coisas mudaram, nem entenda a mecânica do processo, mas sente-se diferente. Pode ter mais vitalidade, criatividade ou inspiração, ou talvez se sinta fisicamente melhor. O ato de se abrir para novas percepções, em vez de se agarrar a antigos sistemas de crenças, alimenta a mente com inspiração e dá ao corpo uma nova força vital. No primeiro caminho de iniciação, nos é pedido que examinemos nossas formas de ser pessoais, baseadas no que nos foi ensinado ou no que assimilamos pela vida fora. A seguir, temos que decidir se estes sistemas de pensamento nos servem. Quando escolhemos servir, precisamos nos livrar das ideias restritivas, baseadas em preconceitos, e de todas as convicções que afirmam que só há uma forma de ver a vida para poder crescer. Por exemplo, queremos ajudar apenas crianças com deficiências físicas. Então, estamos negando nossa intenção original de servir a humanidade. Se insistirmos em usar repetidamente o que aprendemos, estamos dizendo que nenhum princípio ou ideia nova podem nos inspirar para seguir adiante. Se nós temos um diploma universitário e achamos que os outros são ignorantes porque não tiveram a mesma oportunidade, perdemos nosso propósito de vida ao nos sentirmos superiores, em vez de pensar que temos uma oportunidade de ensinar e compartilhar o conhecimento. Durante a nossa vida, é comum perdermos o senso de maravilha e de excitação que moldaram o propósito original. A cada vez que nos lembramos de por que queremos continuar a servir, obtemos um renascimento, que nos dá forças para prosseguir. Não podemos controlar nem quando, nem como este processo de renovação ocorrerá. Às vezes encontramos renovação quando os outros reconhecem nossos esforços, ou através de bênçãos inesperadas que nos surgem, ou mesmo por causa do amor à humanidade. Qualquer retorno à clareza original limpa o que ficou envelhecido em nossas vidas e nos dá um novo vigor. Muitos eventos podem nos trazer de volta ao início do círculo, devolvendo-nos a direção leste da roda da cura, onde recebemos o merecido impulso de inspiração. O último começo. O ponto crucial do primeiro caminho é quando o primeiro véu começa a se levantar
e percebemos que nossas vidas têm um propósito, que estamos aqui por uma razão que ainda não compreendemos inteiramente. Meus mestres chamam este processo de último começo. Isto ocorre quando finalmente nos viramos e nos defrontamos com o Criador, o grande mistério, Deus, e reconhecemos que nossa vida não pode ser plenamente vivida sem conexão com a Divina Presença, que criou toda a vida. Entendemos que temos uma alma ou espírito que nos liga ao grande mistério. Este momento é chamado de último começo, porque deste ponto em diante estamos dispostos a reconhecer que somos seres espirituais dotados de corpos físicos e, de alguma forma desconhecida, estamos ligados a um poder maior, que influencia nossas vidas de maneiras misteriosas. Quando entendemos isso, o conceito de que os seres humanos são a espécie dominante no universo começa a mudar. Sabemos que temos corpos de carne como os animais, e que o sangue que flui nos corpos dos seres humanos e dos animais é da cor vermelha. Fomos ensinados que nossos cérebros humanos têm capacidade de raciocínio e inteligência que nos tornam diferentes das espécies animais. Sabemos que temos emoções, sensações de tato e urgências físicas, porque sentimos estas coisas desde o nascimento. Temos necessidade de ar, comida, água, toque físico, sexualidade e abrigo dos elementos. Emocionalmente, desejamos companhia, nutrição, amor, aceitação e felicidade. Estes são traços comuns encontrados em toda a espécie humana. Entretanto, nem todos os seres humanos compreendem ou sentem a presença do espírito, enquanto os animais e as plantas estão instintivamente conscientes desta força vital ou espírito. Muitas pessoas aprenderam que têm uma alma, e outras ainda acreditam que isso não existe, negando a presença de qualquer tipo de poder maior, Deus ou Criador. Quando reconhecemos nossas almas ou essências espirituais, nossa ideia de nós mesmos adquire uma dimensão extra, e o primeiro véu começa a se dissolver, permitindo que a luz e a clareza entrem em nossa consciência. Quando chegamos ao ponto do último começo, reconhecemos que o serviço prestado à humanidade nos liga a um propósito divino ou espiritual bem maior do que imaginávamos anteriormente. Nosso propósito espiritual se revela continuamente quando trilhamos os caminhos da iniciação humana, redescobrindo partes da vida e do universo que ficam além dos 5 sentidos. Durante a primeira parte deste caminho, encontramos as lições e iniciações que moldam nossa decisão de servir. Firmamos o compromisso de servir e aprendemos a buscar equilíbrio na doação, enquanto mantemos nosso crescimento pessoal. Eliminamos os comportamentos individuais que nos limitam e as ideias que prejudicam nossa eficácia. Adquirimos mais energia ao alargar nossos pontos de vista sobre a vida. Neste caminho, aprendemos a desenvolver talentos pessoais e encontrar nosso lugar como modelos. Escolhemos ser o melhor que podemos, sem insistir que os outros sigam nosso exemplo. Adotamos o nós em vez do eu e desejamos o bem de todos. Consideramos a vida como uma oportunidade de crescimento, proporcionando uma série de desafios que irão aumentar nossa consciência e nossa força interior, expandindo a visão de túnel. No estágio seguinte do primeiro caminho de iniciação, começamos a entender melhor o que significa servir a nós mesmos, porque tudo o que somos e tudo o que escolhemos criam a trama de experiências que temos na vida. Ao reconhecer que todo ser humano tem uma alma ou espírito, começamos a ver que é preciso honrar os aspectos espirituais encontrados na humanidade. Tentamos adquirir paciência e compreender as culturas, ideias e filosofias
daqueles que pensam diferente de nós. Ao dedicar pessoalmente nossas vidas e nossa energia ao serviço, sem esperar retribuição, nós nos abrimos ao compromisso. Desenvolvemos então a habilidade para a autorreflexão, que nos ensina que todas as experiências de nossas vidas são o resultado direto de nossos pensamentos, sentimentos e ideias. Compreendendo que estas partes invisíveis da natureza humana contêm energia. A energia dos pensamentos e sentimentos conflitantes influencia diretamente a harmonia e a discórdia que experimentamos em nossas vidas cotidianas. No primeiro caminho, é possível que nos defrontemos com a discórdia antes de encontrar nosso próprio ritmo harmônico. Não existem acasos nem coincidências na experiência humana. Tudo acontece por alguma razão, para que possamos crescer através da experiência. Quando todos os sinais estão verdes em nosso caminho, estamos equilibrados e a vida se enche de sincronicidade. Quando estamos fora de equilíbrio, a desarmonia é evidente e recebemos um chamado sutil para despertar. Se corrigirmos as desarmonias, iremos novamente fluir com a vida. Se não prestarmos atenção, os desafios se tornam mais duros e os chamados para despertar viram vivências difíceis. Que coisa estranha! Se nos permitirmos experimentar as coisas estranhas, ou pouco comuns, sem julgá-las nem ignorá-las por serem esquisitas demais, e também sem considerá-las irreais, podemos nos abrir para novos horizontes. No antigo folclore viking, o caminho estranho tinha a ver com a forma como os deuses intervinham na vida humana. Os vikings aceitavam que os mistérios inexplicáveis e os milagres encontrados na vida eram resultado da intervenção divina. Mas as pessoas modernas se esquecem que a mão do Criador toca nossas vidas e não pode ser explicado. Um ponto crucial do primeiro caminho surge quando recebemos um agradecimento de alguém que talvez nem nos conheça. Suas palavras de encorajamento mudam nossa perspectiva na mesma hora. Alguma coisa desperta dentro de nós e entendemos que nossa contribuição faz a diferença. De repente, percebemos que somos importantes e que encontramos um caminho de vida que alimentará mais do que apenas o cérebro e o ego. Alimentará nosso coração e nossa alma. Sentimos um influxo de energia e uma sensação de realização, progresso espiritual e autoestima. Estes sentimentos são comparáveis às alegrias da infância, ou à primeira vez que achamos que realmente conseguimos sucesso em algo que trabalhamos diligentemente para obter. Esses sentimentos geram energia suficiente para criar uma espécie de sincronicidade mágica, que nunca nos aconteceu antes. Algumas situações estranhas que acontecem quando estamos equilibrados e experimentando a sincronicidade da vida, às vezes nos espantam. Pode ser algo tão simples quanto pensar em um amigo e ele nos procurar logo em seguida, ou talvez ter uma ideia que queremos desenvolver e encontrar espontaneamente outras pessoas, que trazem a habilidade ou a informação de que precisávamos para implementar nossa ideia. Nossas experiências às vezes incluem também intuições inexplicáveis sobre algo que vai acontecer, antes que o fato realmente aconteça. Ouvimos alguém chamando nosso nome e ao nos virarmos percebemos que não há ninguém ali. Achamos que uma pessoa que conhecemos está em perigo ou precisa de ajuda, e se prestarmos atenção, seguindo a intuição, vemos que estávamos certos e chegamos bem na hora de ajudar. Meus mestres consideravam essas experiências o início do movimento do espírito da pessoa. Os parapsicólogos adotam muitos rótulos para nomear as ocorrências paranormais deste primeiro caminho, inclusive déjà vu, premonição, telepatia, intuição psíquica e fenômenos paranormais.
Através dos séculos, os especialistas em metafísica, religião, ocultismo e no conhecimento das antigas escolas de mistério chamaram essas experiências de energia Shakti, nascimento da intuição, dar a mão ao Espírito Santo, ser batizado no Espírito, a iniciação da alma, o despertar espiritual e vários outros nomes. No caso das experiências de déjà vu, podemos sonhar que estamos fazendo ou sentindo algo, e depois não lembramos do sonho, que fica em nosso subconsciente até um momento posterior, quando nos vemos fazendo ou sentindo as mesmas coisas do sonho. Podemos não lembrar do sonho original, mas de repente nos lembramos de já ter passado por aquilo e ficamos perplexos. Em outros casos, podemos ter sonhos recorrentes que se tornam verdade, nos assustando e fazendo nossa realidade parecer mal-assombrada. Ao acordar de um sonho, algumas pessoas já atenderam o telefone e descobriram que a pessoa do outro lado estava falando sobre a mesma sequência de eventos sobre a qual haviam acabado de sonhar. Estes pequenos milagres surgem continuamente, sugerindo que está acontecendo algo que não compreendemos, e de fato está. No momento em que reconhecemos que somos seres espirituais, é ativada a energia vital e espiritual de nossas vidas. Como o espírito é o tecido conectivo que permeia todo o universo, ao reconhecer a existência de nosso próprio espírito, nos permitimos entrar no rio de energia espiritual, que conecta o pensamento, a emoção, o sentimento e a materialidade. Começamos a seguir este fluxo em vez de remar contra a corrente. Fluímos com esta força invisível que nos mostra, através da sincronicidade, nossas conexões espirituais. E não temos nenhuma pista sobre por que as coisas estão mudando, ou que tipo de compreensão nos trouxe esse fluxo de sincronicidade, podemos aceitar tudo sem pensar muito, até a mente nos informar que o que está acontecendo não é normal, ou é esquisito demais. Nesse momento, podem aparecer a resistência ou o medo, quando percebemos que não estamos mais no controle. Nossa mente pode gritar que o barco da realidade está sendo sacudido sem nosso consentimento expresso. E pode insistir que vamos nos afogar na maré desses eventos súbitos e inexplicáveis. Algumas pessoas querem controlar o curso dos eventos estranhos. Outras simplesmente querem que a sincronicidade pare, evitando as mudanças que ocorrem em sua realidade, porque isto as aterroriza. Existem pessoas que se mantêm muito ocupadas para poder ignorar os chamados para despertar e manter o status quo em vez de fluir com os acontecimentos. Tornando-se um guerreiro espiritual. A pessoa corajosa que está disposta a aceitar as súbitas e inexplicáveis mudanças em sua vida precisa assumir o compromisso de se tornar um guerreiro espiritual. Você pode perguntar o que isso significa. Na tradição dos videntes do Sul, meus mestres ensinaram que o guerreiro espiritual é o bravo indivíduo disposto a se voltar para dentro, parando de procurar inimigos externos e começando a batalha com os inimigos interiores. Estes oponentes interiores são o medo, a arrogância, a inveja, os ciúmes, mau comportamento, desonestidade e toda uma gama de fraquezas humanas. Este compromisso de vida, no momento em que prometemos a nós mesmos viver como guerreiros espirituais, pode ser um dos passos mais profundos e assustadores que já demos. Depois que assumimos este compromisso, começamos a fluir com a sincronicidade dos fatos, que desafiam a regularidade que aprendemos a esperar da vida. Experiências mágicas começam a acontecer, mudando para sempre o curso de nossas vidas. Apesar de muitas pessoas experimentarem esta virada muito mais tarde, eu tinha 14 anos quando assumi este compromisso. Estava trabalhando como voluntária depois das aulas e nos fins de semana, no hospital católico local. Um certo sábado,
as freiras passaram um filme sobre o trabalho de parto para todas as voluntárias adolescentes, mostrando um parto verdadeiro e os procedimentos passo a passo. Daquele momento em diante, eu sabia que queria ajudar a trazer crianças ao mundo. Comecei a ter sonhos onde eu era uma parteira enfermeira. Pensei até mesmo em ser voluntária no Hospital Batista, onde todos os serviços de maternidade estavam localizados, porque nossa cidade era pequena demais para ter 2 maternidades. Eu sabia, no mais íntimo do meu coração, que queria fazer isto, porque sonhava constantemente que fazia um parto. Na época, não me pareceu estranho o fato de que no sonho eu continuava a ter apenas 14 anos, ou ajudar em um parto onde a mãe estava deitada no chão em um quartinho muito pequeno e mal iluminado. Era apenas um sonho, certo? 2 semanas mais tarde, um sábado, entrei no elevador do Hospital Católico para subir ao andar onde fazia meu trabalho. Olhei para a mulher grávida ao meu lado quando a porta se fechou. De repente, ela gritou: "Pare! O bebê está nascendo." Eu desliguei o botão de emergência do elevador e a ajudei a se deitar no chão e tirar as calças. A cabeça do bebê estava saindo. Não entrei em pânico e disse a ela que não se preocupasse, porque eu sabia exatamente o que fazer. O bebê nasceu em menos de 2 minutos. Tirei minha água e enrolei o bebê nela. E a coloquei de bruços com o cordão ainda no lugar cobrindo a mãe. A seguir, liguei o elevador e parei no 3º andar. Chamei a enfermeira-chefe e os médicos assumiram dali para frente. A mãe grávida era católica e de outra cidade, e não sabia que não havia maternidade naquele hospital. O chofer de táxi a deixara na porta. A sincronicidade era espantosa, porque eu havia visto aquilo tudo acontecer em meus sonhos, passo a passo. Minha mãe achou que eu era uma heroína, e todas as freiras, além da enfermeira-chefe, ficaram espantadas, enchendo-me de elogios. Naquele momento, eu soube que podia fazer uma diferença no mundo. Curvando-se sem quebrar. Quanto mais velhos ficamos, mais nos acostumamos com nossos hábitos, nossos pontos de vista e nossas avaliações mentais sobre o que é possível. Entretanto, as atitudes flexíveis mostram que quando permitimos que o pêndulo das experiências da vida se movimente, encontramos novos pontos de equilíbrio para abranger o inexplicável. Mais depressa ultrapassamos o medo e a rigidez. Quanto mais flexivelmente equilibrados nos tornamos, menos caos encontramos no caminho. Não se cria harmonia tocando apenas uma melodia, mas sim com a combinação de várias melodias, criando uma sinfonia de sons. O equilíbrio reside em viver harmoniosamente com flexibilidade, aceitando os eventos estranhos que aparecem, como parte do mistério que se desenrola em nossas vidas. Quando aceitamos que estamos experimentando a intervenção divina, em vez de alimentar o medo tentando controlar os resultados, a sincronicidade simplesmente se segue. Os lampejos de intuição são símbolos espirituais ou mensagens que encorajam, afirmando que estamos em sincronia com o caminho à nossa frente. O guerreiro espiritual equilibrado aceita este encorajamento sem hesitação e lida com qualquer medo ou arrogância que possa surgir, aceitando humildemente as dádivas do Criador e o encorajamento oferecido. Aceitar as coisas como elas vêm e seguir nosso próprio conselho são as capacidades que emergem ao longo do primeiro caminho. Quanto melhor ficamos nisto, mais fácil se torna manter o equilíbrio. A discórdia também aparece no primeiro caminho, quando estamos desequilibrados. Servir devido a um falso sentido de dever ou de má vontade produz experiências nas quais a raiva tornou-se visível, porque os outros percebem a nossa falta de harmonia. Quando não gostamos de nós mesmos, ou quando somos críticos, nos arriscamos a encontrar desaprovação, apesar de nossos melhores esforços.
Nossas ideias sobre nós mesmos serão sempre refletidas de forma negativa, quando fazemos alguma coisa visando obter elogios e melhorar nossa baixa autoestima, em vez de fazer pelo prazer de servir. Se acreditamos que somos vítimas, então teremos imagens internas e sentimentos que criam a necessidade inconsciente de viver o papel de vítima. Podemos, neste caso, ser emocionalmente agredidos pelos outros, mas quando descobrimos nosso valor através do serviço, desmantelamos com êxito a rede de algoz e vítima. Iniciamos então o processo de resgatar nosso equilíbrio através da decisão de honrar a nós mesmos, descobrindo nossos talentos e reconhecendo-os como valiosos, sem nos compararmos aos outros, permanecendo equilibrados. No primeiro caminho, certas atividades nos ajudam a prosseguir com graça. Ouvir é muito importante. Quando ouvimos nossas palavras e detectamos algo de negativo ou um julgamento em nossa maneira de falar, podemos ver logo que isso atrapalha nosso progresso pessoal. Ocorre uma expansão natural quando se ouvem os pensamentos interiores e se elimina qualquer tipo de pensamento crítico ou menosprezo, seja com relação a nós ou aos outros. Também precisamos ouvir o que os outros falam, prestando atenção ao que estão dizendo, quando expressam sua forma de ver a vida. Se estas ideias forem negativas, precisamos ter cuidado para não adotá-las, apenas para sermos aceitos. É preciso manter nossos pontos de vista pessoais em harmonia. Se ouvimos palavras que diminuem os outros, podemos nos afastar ou comentar algo positivo, não precisando apoiar a negatividade. Isto também nos ensina a eliminar de nossas vidas a prática do mexerico. Não há necessidade de deixar nossa força ser drenada ao contribuir para esse tipo de comportamento, porque ele não serve a ninguém. É difícil romper hábitos antigos, mas as recompensas são maiores do que suspeitamos. No primeiro caminho, aprendemos como certas atividades drenam nossa energia e outras nos dão força vital necessária para realizar nossos sonhos e metas. Imagine um rio de força vital que flua do seu corpo para o mundo dos pensamentos e sentimentos, antes de penetrar nas atividades de sua vida e voltar ao seu corpo. Você pode se espantar ao descobrir quantos afluentes saem de você contendo sentimentos e pensamentos. Seu rio pessoal de força vital pode ser caudaloso como o Mississippi, mas a energia que você perde ao enviar pensamentos e sentimentos à teia dos sonhos através de afluentes compostos de arrependimento, medo, julgamentos, negatividade e sistemas de crenças vindo de outros, drenará este rio, fazendo você se tornar uma pessoa fraca ou medrosa. Cada vez que enfrentamos inimigos interiores e decidimos mudar um comportamento negativo, transformando-o em positivo, nós resgatamos a energia dos pensamentos negativos e recebemos a dádiva de uma nova força vital. Esta força vital foi reciclada, criando um círculo que nos alimenta de energia. Tornamo-nos mais fortes porque estamos servindo a nós mesmos, ao aumentar a força vital disponível. O fluxo do retorno da força vital assegura nossa saúde física, bem-estar psicológico, atitudes equilibradas, segurança emocional, propósito espiritual e unidade interior. Este é o primeiro processo, entre vários, que nos ensinam a importância de reconhecer a energia invisível da teia dos sonhos. Os fios da força vital ligados à essência espiritual são depositados onde quer que enviemos nossa energia, positiva ou negativa. Toda emoção é energia em ação. Nossos pensamentos contêm a mesma energia e temos livre-arbítrio pessoal para investir essa energia onde desejarmos.
Ao nos conscientizarmos de que estamos investindo força vital em pensamentos, sentimentos e comportamentos negativos, podemos facilmente resgatar esta parte de nossa força e reinvestir a energia em áreas que sejam úteis a nós e aos outros. O equilíbrio encontrado neste ciclo de dar e receber é uma iniciação em si mesma. Esta lição nos ensina que, se formos egoístas, o fluxo do recebimento diminui. Quanto mais generosos formos para com os outros, mais receberemos dos outros e da vida. Mas se não cuidarmos de nós mesmos e colocarmos os caprichos dos outros na frente de nossas necessidades básicas, vamos nos desgastar, tornando-nos fracos e ineficazes. O equilíbrio é a chave dos ritos de passagem vitoriosos. Cada mudança que fazemos em nossa vida é um rito de passagem, um momento decisivo em que escolhemos alterar nossas vidas. Encontraremos novos pontos de equilíbrio no esforço pessoal de testar o que funciona e o que não funciona para nós individualmente. De qualquer forma, sempre que ignorarmos uma área de nossas vidas e nos focamos apenas em outra, a energia diminui e atrapalha o progresso. Os atos cotidianos que equilibram a vida são familiares a todos, mas a maioria de nós nunca sabe, até bem mais tarde, quando está nos primeiros estágios de treinamento, aprendendo a administrar mais do que uma dimensão ou realidade de cada vez. Este conceito pode parecer meio estranho para alguns, mas o mundo visível, que chamamos de realidade, contém também os mundos invisíveis da energia. Estamos continuamente sendo tocados por influências espirituais que alteram nossas percepções. Normalmente, nós não a reconhecemos até tê-las encontrado muitas vezes. Os dois mundos do tangível e do invisível atravessam um ao outro, como um cruzamento cheio de gente. Um desses mundos contém a matéria e usa a energia do outro mundo sem compreender, ou sem perceber claramente as forças ali contidas. À medida que crescemos, adquirimos mais consciência de como esses dois mundos afetam nossas vidas, a cada momento e a cada decisão que tomamos. Nos caminhos posteriores de iniciação, os dois mundos se expandem e começam a revelar outros aspectos inexplicáveis e intangíveis da vida. Nossa compreensão se amplia até onde estejamos dispostos a olhar e encontrar a complexa tessitura de nosso universo, que está sempre evoluindo dentro do grande mistério. Em algum ponto do primeiro caminho, as lições básicas do segundo caminho de iniciação começam a aparecer em nossas vidas. Estas lições se encaixam, proporcionando uma transição simultânea para o crescimento posterior. Eu gostaria de deixar claro que continuamos a desenvolver nossas habilidades do primeiro caminho, adicionando as lições do segundo àquelas que já estamos aprendendo. Não existem paradas nem graduações marcando a mudança de um caminho para o outro. Cada caminho se transforma no próximo, e o processo é contínuo. A perfeição não é parte de nenhum caminho, mas fazer o melhor que podemos é o que determina nossa impecabilidade na vida. Reconhecer nossos erros e tentar de novo é tudo o que é preciso. Não existem fracassos, a não ser na nossa própria opinião. Quando nada parece mudar, é porque encontramos um ponto temporário de estagnação, ou talvez um ponto de nossa vida onde é necessário recuar e reagrupar forças, nos preparando para a continuação do processo de exploração da vida. Certamente, a calmaria vai passar, e por fim romperemos a barreira da estagnação, voltando novamente à direção leste, e encontrando um novo que trará uma nova clareza, um propósito renovado e uma nova determinação, fazendo com que encontremos novamente o caminho e a sincronicidade.
Fim do capítulo 3.